Olha, a França teve mais um dia de protestos contra a reforma da Previdência, com confrontos, inclusive, entre policiais e manifestantes. O governo considera a medida fundamental para evitar um rombo bilionário na Previdência. E para falar mais sobre esse assunto e também outros destaques internacionais, conosco o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China e Senior Fellow do Centro de Políticas Públicas para o Novo Sul. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado. Uma gentileza receber o senhor aqui. Não, prazer conversar com vocês hoje, Thiago. Bom, professor, o senhor sabe bem que qualquer reforma da Previdência não é popular, mas a situação na França é difícil. O senhor acha que o presidente francês pode ter problemas políticos e voltar atrás em relação a essas medidas que foram tomadas, inclusive passando por cima do Congresso? Olha, Thiago, o presidente Macron vai fazer um pronunciamento daqui a pouco, à 13h do horário de Paris, justamente tentando colocar alguns panos quentes nessa situação toda. Ele já disse que não vai fazer aí nenhuma medida diferente nesse processo, ou seja, ele não vai dissolver a Assembleia, ele não vai trocar a primeira-ministra e ele não vai fazer outras medidas que pudessem alterar o curso que foi implementado na questão da reforma. Então, esse é um aspecto importante e parece que ele permanece inamovível nessas perspectivas. O fato é de que ele ainda tem mais 4 anos de governo e com uma popularidade de 24%, como é o nível atual que ele tem, isso transforma a administração dele em algo muito difícil. Por essa razão que ele vai precisar aí tentar reanimar a economia francesa, tentar fazer com que esta questão da aposentadoria caia aí numa situação de esquecimento, não esquecimento coletivo, mas que seja de alguma forma melhor absorvida pela opinião pública, o que parece muito difícil. Porque eu estive na França agora, faz umas 3 semanas, e uma das coisas que os franceses comentam a respeito deste pacote é de que ele não inclui 2 aspectos fundamentais. Primeiro, como é que você aumenta a longevidade dos empregos, uma vez que as pessoas, à medida que vão ficando mais velhas, o mercado de trabalho vai ficando mais complexo, como é que você cria novas oportunidades para dar longevidade aos empregos. Em segundo lugar, a questão de que muita gente acha que o sistema fica mais injusto porque justamente a reação é de que as pessoas não estão aí recebendo ou não estão podendo aproveitar um pouco mais da sua vida com relação ao futuro. E essa é uma questão complexa, justamente porque a França tem aí, dentro dos países europeus, uma idade de aposentadoria mais baixa comparativamente. Professor, na sequência, a pergunta de Luiz Felipe Dávila. Professor Vinícius, muito bom dia. Bom, o Macron acabou de dar uma prova de que age como um estadista e não como um demagogo, como é o caso do presidente Lula, ao aprovar uma medida extremamente importante, porque era uma razão matemática. Hoje, em 2000, nós tínhamos 2 franceses pagando a aposentadoria de uma pessoa. Hoje já caiu para 1,7, daqui a pouco é impossível pagar isso. E isso afeta os mais jovens, que não conseguem ingressar no mercado de trabalho na França. Então, esta é uma medida que eu imagino que a população jovem vai gostar, porque pelo menos no dia que ele se aposentar vai ter algum dinheiro, porque hoje, se for desse caso aí, no dia que os jovens se aposentar, não tem mais dinheiro. Um governador, um estadista tem que pensar nas próximas gerações. E aí a França vai ter que enfrentar 2 grandes problemas. Como é que o senhor vê? Primeiro, a questão do mercado de trabalho extremamente regulado que prejudica, essa é outra reforma importante que a França vai ter que fazer se ela quer aumentar a competitividade e produtividade. E segundo, o aumento de produtividade, que é o único jeito de sustentar a previdência em países que você tem um rápido envelhecimento da população é com aumento de produtividade. E isso o presidente Macron provavelmente vai encontrar ainda mais resistência no Congresso Nacional dos sindicatos. Como modernizar também não só a Previdência, mas essas outras regras, como é o caso da legislação trabalhista, que acaba impedindo que empresas contratem os mais jovens. Olha, Luiz Felipe, são questões complexas, porque
Vamos entender algumas coisas aí nesse sentido. Em primeiro lugar, não tem, acho que no mundo inteiro, nenhum sistema, nenhum país que esteja com um sistema previdenciário que consiga garantir a aposentadoria das futuras gerações. Isso é uma realidade que a gente enfrenta, que é uma dificuldade dos países porque aumentou a longevidade das pessoas nesse processo todo. Então, essa é uma dificuldade que todo mundo enfrenta em razão disso. Mas o grande desafio francês também está atrelado ao modo de vida europeu, não é? Que pressupõe algumas coisas e uma forma de vida que talvez não esteja, não condiga mais com a situação econômica atual, porque você tem aí um mundo que é extremamente competitivo do outro lado, que é a questão ali do Pacífico e a questão de China e os países asiáticos que adotam um modelo econômico muito diferente daquilo que você tem na Europa, e por essa razão que você vê o crescimento do número de patentes, do número de invenções, de uma série de coisas que tem acontecido na Ásia e que você não vê o mesmo ritmo na Europa, justamente em razão desse estilo de vida que, apesar de afetar o jovem francês também não pretende mudar muito essa perspectiva, embora hoje em dia ele ache que o futuro da vida dele então está mais na França, mas está fora do país, não é? Porque ele nota que aquilo ali e a situação não vai mudar. Agora, o grande desafio francês é este: como é que você faz para manter um estilo de vida que é difícil e ainda conseguir fazer com que se crie produtividade e maiores oportunidades. E, ao que parece, as reformas do presidente Macron, embora possam aí prenunciar alguma mudança no pensamento, não alteram basicamente este desenho que foi formado na Europa e que não parece aí que vai ter muitas alterações nos próximos anos. Embora a França tenha uma coisa muito positiva, viu, Luiz Felipe? Ela tem ali, comparativamente aos outros países europeus, uma situação demográfica que não é tão preocupante como é na Itália, por exemplo, ou em outros lugares, né? A França tem um crescimento positivo e isso não está atrelado ao fato de você ter uma comunidade islâmica grande nos países. Então, essa é uma grande realidade que a gente observa na questão francesa. Amanda? Bom dia, professor. Em termos políticos, foi o quê? Uma espécie de suicídio político de Emmanuel Macron e do campo que ele representa, de centro, centro-direita, e o que isso significa para os outros campos da política francesa? Aí eu penso em Marine Le Pen, a extrema-direita, Jean-Luc Mélenchon, a esquerda. Tem alguém que se fortalece ou algum campo político que se fortalece? Como se comportaram essas forças políticas durante a votação da reforma da Previdência? Olha, Amanda, eu tenho minhas dúvidas se o Macron qualificaria como centro-direita pelo histórico dele do passado, não é? Mas a realidade é de que você tem aí uma promessa que ele fez de campanha, que se achava que ele não iria implementar, porque não haveria forças políticas para isso, e ele foi até bem turrão nessa história toda com relação àquilo que pretendia alcançar e, de fato, aprovar. Agora, nós sabemos que ele tem uma taxa baixa de popularidade, né? 24% com 4 anos de mandato à frente é uma situação muito difícil de você administrar, porque ele teria que fazer alguns milagres para que a situação se revertesse. E a gente sabe que o eleitorado francês sempre é muito dividido. Sempre que me perguntam qual vai ser o resultado eleitoral, eu sempre digo na França que vai ser pelo menos um lado vai ter 49% e o outro 51%, porque ele é historicamente bem dividido nesse sentido. Agora, ele vai enfrentar essa situação de ter uma baixa taxa de popularidade, só que a grande sorte dele é que a presidência francesa é muito imperial, não é? Ela tem aquele aspecto herdado de Napoleão III, e isso você faz com que o presidente da República consiga se encastelar um pouco mais no poder, trocando aqui e ali o primeiro-ministro. Agora, é uma situação preocupante, você vê que até mesmo a visita do rei Charles III, que acontece este fim de semana na própria França, corre o risco de não acontecer por medo das manifestações.
e por causa da situação que a França enfrenta. Então, politicamente, os partidos mais à direita, com certeza, têm aí uma situação difícil, porque ao mesmo tempo que eles defendem um aumento da aposentadoria, eles veem um aumento da idade de aposentadoria, eles enfrentam também o risco de não querer enfrentar o mesmo destino político de Macron. Então, é saber como é que ele vai administrar esse índice de baixa popularidade nos próximos 4 anos, mas com certeza não é o campo político dele que vai ser grande beneficiado nessa história toda. Mudando de assunto, professor, Lula viaja para a China no fim desse mês. O senhor conhece muito bem o país, é o nosso maior parceiro comercial, leva consigo a nossa comitiva mais de 200 empresários. O presidente chinês recentemente visitou Putin, país que vive guerra. De qual melhor maneira pode o Brasil aproveitar essa viagem? Eu falei uma vez, Adriana, que acho que numa conversa que a gente teve até, que melhor do que levar 250 empresários seria se o Brasil levasse para a China 250 projetos importantes de infraestrutura, porque este é, de fato, o grande interesse chinês, não só no Brasil, mas pelo mundo, porque aí você consegue vencer algumas barreiras que o Brasil enfrenta, até mesmo no próprio fornecimento de produtos para a China. Os chineses têm um ditado que afirma o seguinte: construa a estrada e fique rico. Ou seja, você precisa ter uma infraestrutura para que consiga ter a logística necessária para criar riqueza. E o que nós vemos aí, nesse processo todo, é de que se nós ainda, depois de 1 mês ou 2 meses, num cenário eleitoral, estamos discutindo a situação econômica do país, significa que você não tinha plano anterior com relação àquilo que deveria acontecer. Isso é preocupante. E a mesma questão se nota no caso do relacionamento com a China, que é essencial para o próprio Brasil com relação ao seu desenvolvimento econômico nos próximos anos. Os chineses pretendem aí chegar a uma renda per capita de 20 a 25 mil dólares em 2049 e, obviamente, isso pode ter grandes benefícios para o setor agrícola brasileiro, para a pecuária, mas não podemos deixar de olhar, por exemplo, algumas coisas que nos preocupam já. Por exemplo, na última reunião do Partido Comunista da China, ficou determinado que o país buscaria formas de alcançar uma autossuficiência agrícola. Isso é algo que é importante para nós observarmos no cultivo do relacionamento bilateral. E não vai ser somente uma visita do presidente Lula que vai alterar o cenário. O presidente anterior tinha problemas ideológicos com a China, não desenvolveu a parceria da maneira como poderia ter sido desenvolvida, mas também o presidente Lula, ao olhar o novo desenho da ordem internacional que a gente vai observando agora, tem aí de dedicar um pouco mais de carinho à questão chinesa, não tratando o país como um mero comprador, mas como um parceiro efetivamente. E o grande exemplo dessa história toda é que a Angela Merkel, quando era primeira-ministra da Alemanha, em 16 anos no poder, ela esteve 14 vezes na China. Isso demonstra aí que a Alemanha, que é um grande concorrente chinês na questão exportadora e é um país que tem resultados positivos na questão da exportação, dedicou aí uma parte importante do seu relacionamento à construção de uma parceria e de sinergia bilateral importante. Então, acho que isso que a gente deveria ter em mente. Professor Marcos Vinícius de Freitas, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho, até a próxima, um abraço. Um grande prazer, Thiago, conversar com vocês hoje.